O último visitante saiu faz 1 hora. A porta giratória parou de rodar e agora há só silêncio no saguão de entrada. Você está aqui, no meio desse silêncio, ouvindo o zelador apagar a primeira fileira de luzes lá no corredor leste. Um clique. A metade do teto some na sombra. O chão de mármore cor de mel ainda guarda um reflexo fraco das luminárias que restam, e esse reflexo estica devagar até os seus pés. Cheira a madeira antiga, a cera fria, há um pouco de poeira que ninguém mais consegue tirar completamente de lugares tão cheios de tempo. A chuva começa lá fora fina, quase sem barulho. Você a ouve batendo nas janelas altas, acima das cornijas de pedra. O mármore sob os seus pés é firme e frio. Os ombros podem descer agora. A noite está começando dentro do museu, e ela é muito, muito calma. O zelador entra na sala das esculturas gregas. Você o acompanha de longe, a distância suficiente para não atrapalhar o ritual. Ele levanta o braço, alcança o painel na parede, e mais um conjunto de luzes se vai. As estátuas ficam na penumbra branca, iluminadas só pela claridade fraca que escapa do corredor. Um rosto de mármore olha para o nada com uma calma que só a pedra consegue ter. Os braços partidos das estátuas projetam sombras suaves no chão, sombras que não têm pressa de ir a lugar nenhum. A chuva lá fora ficou um pouco mais forte, mas aqui dentro o som chega amortecido pelas paredes grossas, como um sussurro contínuo que não quer dizer nada específico. Só quer preencher o ar. Você fica parado por um momento, olhando para um vaso pintado atrás do vidro. As figuras no vaso caminham em volta dele há mais de 2000 anos e não chegam a lugar nenhum. Está tudo bem assim. O corredor que liga a sala grega à sala de pinturas flamengas é comprido e estreito. O assoalho aqui mudou, não é mais mármore. É madeira escura que rende um pouco a cada passo. O zelador já passou e o rangido dos seus passos foi diminuindo até sumir na curva à frente. Você caminha devagar. As paredes do corredor são revestidas de lambri de carvalho escuro, e o cheiro aqui é diferente, mais fundo, mais fechado, como o interior de uma gaveta antiga. Há uma janela pequena no meio do corredor, quase redonda, e através dela você vê a chuva desenhando linhas finas contra o céu cor de chumbo. As luzes da rua lá embaixo fazem a chuva brilhar por um segundo e depois apagam. O corredor rende. Você para. Fica ouvindo o silêncio entre um passo e outro. Ele é espesso, morno, cheio de tempo parado. A sala de pinturas flamengas recebe você com um cheiro de verniz e linho velho. O zelador apagou 3 das 4 luminárias e deixou só uma no canto, uma luz amarela e baixa que faz as telas brilharem de um jeito diferente do que brilham de dia. De dia as pinturas parecem falar. De noite elas apenas existem. Uma tela grande mostra uma mesa posta, um cântaro de barro, um limão descascado pela metade, uma taça virada. Ninguém está sentado à mesa. Ninguém vai se sentar. Você fica olhando para o limão descascado por um longo tempo. A casca em espiral, amarela e perfeita, descansa sobre a toalha branca da pintura há 300 anos. A luz única do canto faz uma sombra suave subir pela moldura dourada. A chuva do lado de fora bate um pouco mais devagar agora. Tudo aqui dorme de olhos abertos.
Mais à frente há uma sala menor, quase uma alcova, onde ficam as aquarelas de paisagem. São obras pequenas emolduradas em mogno claro, penduradas baixo na parede como se fossem para crianças olharem. Mas não há crianças agora. Não há ninguém, só você e a penumbra. As aquarelas mostram campos com névoa, rios sem margens definidas, árvores que se dissolvem na neblina pintada. As cores são pálidas, quase apagadas. Azul desbotado, verde que virou cinza, amarelo que já foi sol e agora é só memória de sol. O zelador não precisou apagar a luz aqui porque a lâmpada já estava fraca, já estava cedendo para a sombra por conta própria. Você se aproxima de uma aquarela. Um barco pequeno no meio de um rio enorme. Sem remador. Só o barco e a água quieta e a neblina ao redor. Você respira fundo. O peito desce. A noite dentro do museu é mais macia do que a noite lá fora. O zelador está na sala de artefatos egípcios agora. Você ouve o clique distante das luzes se apagando uma a uma. Quando você chega, só resta a luz de emergência no rodapé, uma luz vermelha e baixíssima que faz as vitrines parecerem brasas frias. Os objetos dentro do vidro são pequenos e escuros, amuletos, contas de colar, um espelho de bronze que já não reflete nada. Uma máscara funerária repousa numa base de acrílico transparente. O rosto pintado tem os olhos fechados. O zelador passou aqui e foi embora, mas a máscara ficou com os olhos fechados como sempre ficou. Você fica parado perto da vitrine. O vidro está frio quando você se aproxima e consegue sentir o ar mais fresco vindo do mármore. A chuva lá fora é só um sussurro agora. O museu inteiro parece estar expirando devagar, soltando o dia de uma vez por todas. No último corredor antes da saída dos fundos há uma bancada de madeira onde o zelador deixa o casaco e o caderno de anotações. O casaco está dobrado com cuidado. O caderno está fechado. Uma caneca vazia de louça branca com uma pequena mancha de café no fundo descansa ao lado do caderno. Você olha para isso por um momento. O casaco dobrado. O caderno. A caneca. Há algo muito tranquilo em ver as coisas de alguém exatamente no lugar onde foram deixadas. A lâmpada aqui é de filamento laranja e fraca, e ela zumbi um som tão baixo que você só percebe quando tudo fica quieto o suficiente. E está quieto assim agora. Completamente quieto. A chuva do lado de fora chegou numa constância suave, igual, sem variação, como se sempre tivesse chovido e sempre fosse chover. O filamento da lâmpada pulsa uma vez, bem de leve. Você pisca. O zelador terminou. Em algum lugar nos fundos do museu você ouve uma porta se fechar com suavidade, e depois os passos dele na escada de serviço subindo, subindo, e depois nada. Ele foi descansar. O museu ficou sozinho. Você também está aqui.
Mas você faz parte do silêncio agora, você não perturba nada. Você caminha de volta pelo corredor central, passando pelas portas das salas já apagadas. Cada sala é só uma entrada escura, um retângulo de sombra mais densa dentro da sombra do corredor. As pinturas estão lá dentro. As estátuas estão lá dentro. O limão descascado, o barco sem remador, a máscara com os olhos fechados. Todos descansando. O chão de mármore reflete um último fio de luz vindo da janela, a luz da chuva e das ruas lá fora misturadas. Você para no meio do saguão. O teto é alto demais para enxergar no escuro. Bem acima de você, o museu respira. Há uma poltrona de couro velho perto da porta principal, posta ali para os guardas durante as rondas. Você se senta. O couro está frio por um segundo e depois começa a ceder, a tomar a forma do seu peso. A chuva bate nas portas de vidro à sua frente. As gotas descem pelo vidro devagar. Você acompanha uma com os olhos. E depois outra. A luz da rua atravessa a água e faz um brilho suave se mover no chão de mármore. O museu dorme ao seu redor. As pinturas dormem. As pedras dormem. O limão descascado descansa na toalha branca. O barco flutua na neblina. Os olhos da máscara permanecem fechados. Você fecha os olhos também. A chuva continua. Igual e suave. Sem pressa de parar. O mármore guarda o frescor da noite. As sombras cobrem tudo com cuidado. O museu cuida de tudo. Pode dormir. A história agora recomeça, um pouco mais devagar. Você não precisa acompanhar. Só deixar a voz passar. E descansar. O zelador entra na sala das esculturas gregas. Você o acompanha de longe, a distância suficiente para não atrapalhar o ritual. Ele levanta o braço, alcança o painel na parede, e mais um conjunto de luzes se vai. As estátuas ficam na penumbra branca, iluminadas só pela claridade fraca que escapa do corredor. Um rosto de mármore olha para o nada com uma calma que só a pedra consegue ter. Os braços partidos das estátuas projetam sombras suaves no chão, sombras que não têm pressa de ir a lugar nenhum. A chuva lá fora ficou um pouco mais forte, mas aqui dentro o som chega amortecido pelas paredes grossas, como um sussurro contínuo que não quer dizer nada específico. Só quer preencher o ar. Você fica parado por um momento, olhando para um vaso pintado atrás do vidro. As figuras no vaso caminham em volta dele há mais de 2000 anos e não chegam a lugar nenhum. Está tudo bem assim.
O corredor que liga a sala grega à sala de pinturas flamengas é comprido e estreito. O assoalho aqui mudou, não é mais mármore, é madeira escura que rende um pouco a cada passo. O zelador já passou e o rangido dos seus passos foi diminuindo até sumir na curva à frente. Você caminha devagar. As paredes do corredor são revestidas de lambri de carvalho escuro, e o cheiro aqui é diferente, mais fundo, mais fechado, como o interior de uma gaveta antiga. Há uma janela pequena no meio do corredor, quase redonda, e através dela você vê a chuva desenhando linhas finas contra o céu cor de chumbo. As luzes da rua lá embaixo fazem a chuva brilhar por um segundo e depois apagam. O corredor rende. Você para. Fica ouvindo o silêncio entre um passo e outro. Ele é espesso, morno, cheio de tempo parado. A sala de pinturas flamengas recebe você com um cheiro de verniz e linho velho. O zelador apagou 3 das 4 luminárias e deixou só uma no canto, uma luz amarela e baixa que faz as telas brilharem de um jeito diferente do que brilham de dia. De dia as pinturas parecem falar. De noite elas apenas existem. Uma tela grande mostra uma mesa posta, um cântaro de barro, um limão descascado pela metade, uma taça virada. Ninguém está sentado à mesa. Ninguém vai se sentar. Você fica olhando para o limão descascado por um longo tempo. A casca em espiral, amarela e perfeita, descansa sobre a toalha branca da pintura há 300 anos. A luz única do canto faz uma sombra suave subir pela moldura dourada. A chuva do lado de fora bate um pouco mais devagar agora. Tudo aqui dorme de olhos abertos. Mais à frente há uma sala menor, quase uma alcova, onde ficam as aquarelas de paisagem. São obras pequenas emolduradas em mogno claro, penduradas baixo na parede como se fossem para crianças olharem. Mas não há crianças agora. Não há ninguém, só você e a penumbra. As aquarelas mostram campos com névoa, rios sem margens definidas, árvores que se dissolvem na neblina pintada. As cores são pálidas, quase apagadas. Azul desbotado, verde que virou cinza, amarelo que já foi sol e agora é só memória de sol. O zelador não precisou apagar a luz aqui porque a lâmpada já estava fraca, já estava cedendo para a sombra por conta própria. Você se aproxima de uma aquarela. Um barco pequeno no meio de um rio enorme. Sem remador. Só o barco e a água quieta e a neblina ao redor. Você respira fundo. O peito desce. A noite dentro do museu é mais macia do que a noite lá fora. O zelador está na sala de artefatos egípcios agora. Você ouve o clique distante das luzes se apagando uma a uma. Quando você chega, só resta a luz de emergência no rodapé,
uma luz vermelha e baixíssima que faz as vitrines parecerem brasas frias. Os objetos dentro do vidro são pequenos e escuros: amuletos, contas de colar, um espelho de bronze que já não reflete nada. Uma máscara funerária repousa numa base de acrílico transparente. O rosto pintado tem os olhos fechados. O zelador passou aqui e foi embora, mas a máscara ficou com os olhos fechados como sempre ficou. Você fica parado perto da vitrine. O vidro está frio quando você se aproxima e consegue sentir o ar mais fresco vindo do mármore. A chuva lá fora é só um sussurro agora. O museu inteiro parece estar expirando devagar, soltando o dia de uma vez por todas. No último corredor antes da saída dos fundos há uma bancada de madeira onde o zelador deixa o casaco e o caderno de anotações. O casaco está dobrado com cuidado. O caderno está fechado. Uma caneca vazia de louça branca, com uma pequena mancha de café no fundo, descansa ao lado do caderno. Você olha para isso por um momento. O casaco dobrado. O caderno. A caneca. Há algo muito tranquilo em ver as coisas de alguém exatamente no lugar onde foram deixadas. A lâmpada aqui é de filamento laranja e fraca, e ela zumbi um som tão baixo que você só percebe quando tudo fica quieto o suficiente. E está quieto assim agora. Completamente quieto. A chuva do lado de fora chegou numa constância suave, igual, sem variação, como se sempre tivesse chovido e sempre fosse chover. O filamento da lâmpada pulsa uma vez, bem de leve. Você pisca. O zelador terminou. Em algum lugar nos fundos do museu você ouve uma porta se fechar com suavidade, e depois os passos dele na escada de serviço subindo, e depois nada. Ele foi descansar. O museu ficou sozinho. Você também está aqui, mas você faz parte do silêncio agora, você não perturba nada. Você caminha de volta pelo corredor central, passando pelas portas das salas já apagadas. Cada sala é só uma entrada escura, um retângulo de sombra mais densa dentro da sombra do corredor. As pinturas estão lá dentro. As estátuas estão lá dentro. O limão descascado, o barco sem remador, a máscara com os olhos fechados. Todos descansando. O chão de mármore reflete um último fio de luz vindo da janela, a luz da chuva e das ruas lá fora misturadas. Você para no meio do saguão. O teto é alto demais para enxergar no escuro. Bem acima de você, o museu respira.
Há uma poltrona de couro velho perto da porta principal, posta ali para os guardas durante as rondas. Você se senta. O couro está frio por um segundo e depois começa a ceder, a tomar a forma do seu peso. A chuva bate nas portas de vidro à sua frente. As gotas descem pelo vidro devagar. Você acompanha uma com os olhos. E depois outra. A luz da rua atravessa a água e faz um brilho suave se mover no chão de mármore. O museu dorme ao seu redor. As pinturas dormem. As pedras dormem. O limão descascado descansa na toalha branca. O barco flutua na neblina. Os olhos da máscara permanecem fechados. Você fecha os olhos também. A chuva continua. Igual e suave. Sem pressa de parar. O mármore guarda o frescor da noite. As sombras cobrem tudo com cuidado. O museu cuida de tudo. Pode dormir.